desculpa pela semana sem vídeo, eu acabei vacilando e não consegui postar na cena passada, espero que o vídeo compense isso. Em outra parte da escola, Lala estava andando pelo corredor do segundo andar, buscando pelo Rito, mas ao virar em uma esquina, ela acabou batendo de frente com outra pessoa, fazendo com que ambas caíssem no chão. Assim que as duas caíram, Lala acabou sendo a primeira a se recuperar da bancada e ao abrir os olhos, ela pôde ver que a outra pessoa era Aruna, que estava tonta por conta da bancada. Lala. Aruna ao ser chamada, Sairenji pareceu recuperar-se um pouco da tontura, vendo a Lala, que estava sorrindo para ela. As duas garotas se levantaram, com ambas batendo nas roupas para retirar um pouco de sujeira por conta da queda das duas no chão. Aruna. Desculpa ter batido em você, Lala. Tudo bem, eu também estava distraída. Eu tô procurando o Rito, você viu ele? Aruna. Oi Uki-kun? Não, eu não vejo ele desde que. Lala. Desde o que? Aruna. Bom, N não é nada demais, a gente só conversou um pouco. Lala. Sério? E o que vocês estavam conversando? Aruna acabou ficando com uma gota atrás da cabeça, vendo como a Lala estava a encarando com um grande entusiasmo nos olhos. Alguns minutos depois, as duas garotas estavam no primeiro andar, em frente a uma máquina de vendas, pegando uma bebida nela para cada uma. Durante o caminho até lá, Aruna foi explicando para Lala sobre sua conversa com Yuki. Lala. Vó. Então era isso que ele estava pensando hoje de manhã. Nossa, e eu nem percebi? Aruna. Ei, não fica assim. Eu tenho certeza que ele só não sabia como ter encara atualmente depois daquilo, Lala. Eu sei, é só que é meio que um baque para mim, e pensar que ele estava pensando sobre isso e eu nem notei. Mas bom, fico feliz que ele tenha conversado com você, Aruna. Bom, eu meio que fui atrás dele por nota que ele estava estranho. Não foi bem ele quem veio até mim, eu só tava um pouco preocupada com ele, Lala. Eu sei. Eu também estava um pouco preocupada, mas eu não sabia que era sobre isso, então eu não puder fazer nada. Aruna ficou com um sorriso no rosto vendo como a Lala estava fofa com um rubor no rosto. Ela chegou perto da amiga e fez carinho na cabeça dela, o que tirou umas risadas da Satalin. Lala. Para que isso? Aruna. Eu não sei, eu apenas senti vontade já que você estava bem fofa, Lala. Obrigado. Enquanto as duas garotas interagiam, elas estavam sendo observadas pela figura estranha com o chapéu de bruxa, que estava voando em cima da chave grande acima do local onde as duas amigas estavam. Parece que a heroína e a princesa já se encontraram e estão fortalecendo seus laços. Isso é bom, apesar que eu não esperava que a classe de heroína não iria para a pessoa que a princesa mais amar. Bom, não é como se o jogo não tivesse seus bugs, e enquanto estava tendo aquele pensamento, a figura mexeu em seu tablet, fazendo um processo parecido com o que fez quando Risa e Rito estavam juntos. Contudo, ela entrou em uma aba com o nome Missões de Conjunto, onde ao entrar nela, novamente apareceu a lista de missões, com ela apertando na primeira que dizia Primeiro Encontro Predestinado, com ela descendo até o final e apertando no ícone do troféu, para em seguida confirmar. O bom do Troublecast é que ele tem criador de personagem, porque senão eu genuinamente ficaria curiosa sobre como faria com essas duas classes, sendo que uma das duas tá com uma garota ao invés de um homem. Figura soltou uma risada com seu pensamento, antes de olhar para o tablet vendo a imagem de uma carta dourada e negra, com a figura de uma princesa e um cavaleiro de mãos dadas de frente um para o outro e o título Encontro Predestinado acima da carta. A figura tocou na tela e moveu o dedo para o lado, fazendo com que a imagem da carta fosse jogada para o lado e outras coisas aparecem, sendo 1600 pontos de XP, skill de conjunto desbloqueador e item desbloqueador, Anel do Destino. Bom, durante o tempo deles no mundo Troublecast nenhum deles realmente fez as quests ou upou de verdade, o máximo que uparam foram o florista, maga, artista marcial e a heroína. E foi apenas até o nível 5, isso vai ser bem complicado, ao mesmo tempo em que a figura estava perdida em seus pensamentos, dentro da escola. Rito estava andando pelo corredor com Momioka em suas costas e a Mio ao lado deles, com a garota chupando os dedos da mão direita dela. Mio.
Devo admitir que aquilo tinha um gosto muito bom. Risa. Eu imaginei que gostaria. Mas poderia ter sido mais gentil ao pegar. Eu ainda não tô nem 20% depois do que esse demônio fez comigo. Rito. Eu já pedi desculpas, não precisa ficar me lembrando disso. Risa. Como se eu pudesse não fazer isso depois de quase perder o movimento das minhas pernas por conta do seu ânimo. Rito. Mas a culpa foi sua de ficar me provocando. E foi até você que disse para eu não me segurar. Risa. Eu não sabia que estava abrindo para um dragão do que para um garoto. Se eu soubesse teria evitado isso até em casa. Rito. Mas nem nessa situação você consegue não pensar como uma depravada. Risa. A culpa é tua. Tá achando que vou me conter depois de quase ver o céu com o que você fez comigo, maldito. Agora pode ir se preparando que eu não largo mais do seu pé. Rito ficou como uma leve veia ressaltada na testa por conta da risa, puxando a orelha dele enquanto falava do lado do ouvido dele. Contudo, assim que ambos ouviram uma risada, eles olharam para o lado e viram Mil rindo deles. Risa. Tá rindo do quê? Mil. De vocês dois, parecem um casal que não saber admitir o quanto se amavam e ficam brigar por conta disso. Rito. O quê? Mil. É meio tarde para negar isso, ainda mais com uma possível ligação que vai ser difícil de separar os dois. Rito. Risa. Mil, se calar essa boca antes de eu te dar um soco. Mil soltou uma risada com a ameaça da Risa, enquanto Rito acabou ficando confuso com o tom de voz da amiga de Risa. Contudo, assim que ele estava para falar algo, ele ouviu alguns passos indo na direção deles, o que fez com que ele olhasse para a frente e visse que um pouco à frente dos três, descendo as escadas e surgindo no campo de visão deles, estava Yui. Kotegawa havia vira na esquina na direção deles, parando assim que viu os três. Yui. O que vocês estão fazendo aqui? E por que a Momioka-san anda nas costas do Yuki-san? Mil. Oi, Kotegawa-chan. A Risa-chan acabou torcendo o tornozelo. E como o Yuki-kun estava perto, eu pedi para ele ajuda a levar a Risa-chan para a enfermaria. Risa. Eu tô em um dia tão azarado que tô achando que irritei algum deus. Mil acabou soltando uma risada com o comentário da Risa, enquanto o Rito ficou como uma gota atrás da cabeça com a Risa esfregando os seios na cabeça dele. E entendi. Bom, vão logo levar ela para a enfermaria. O intervalo vai acabar daqui uns 8 minutos. É melhor que não se atrasem para a aula. Savada-chan, Yuki-chan. Mil. Pode deixar, Rito. A gente não vai se atrasar. Após concordarem com a Kotegawa, Rito e Mil voltaram a andar, passando pela garota. Contudo, assim que os dois passaram por Yui, ela ouviu o som de batidas, de forma distante e ecoante, o que fez ela olhar para trás rapidamente, movimentando seu corpo tão rápido que o pé dela arrastou-se pelo piso, gerando um ruído que assustou os outros 3 alunos, que imediatamente olharam para trás, com os olhos assustados. Rito. O que foi isso? Yui. Vocês ouviram também? Risa. Difícil não ouvir. Será que foi um carro derrapando aqui perto? Mil. Só pode, mas quem foi o doido que tá derrapando o carro a essa hora da manhã? Assim que a Kotegawa ouviu os comentários das duas garotas, ela ficou confusa com aquilo, mas em seguida colocou a mão no seu ouvido, estando com uma expressão de confusão no rosto, o que foi notado por Rito. Rito. Algum problema, Kotegawa-chan? Yui. Não foi nada, pensei ter ouvido outra coisa, mas acho que só estou pensando demais. Risa. E acho que não é só eu que tá precisando ir ver o Mikado-sensei. Talvez eu devesse falar com ela também. Bem, eu tenho que resolver uma coisa, então estou indo agora. Não se atrasem para a aula. Ao término da sua fala, Kotegawa virou-se para trás e voltou a caminhar, deixando os 3 confusos, mas eles se olharam e em seguida voltaram a caminhar em direção à enfermaria. Enquanto Yui se afastava, ela novamente ouviu algo, mas que parecia um zumbido que fez ela mover a mão sem perceber e apertar algo com força no ar, antes de abaixar e abrir a mão, deixando cair uma mosca esmagada no chão. Contudo, por conta de esta em um devaneio, ela acabou por não nota.
Do lado de fora da escola, a figura mais uma vez estava observando, dessa vez estando deitada sob a grande chave que ela estava usando como apoio no ar, olhando diretamente para a Kotegava. Parece que mesmo com a passiva corpo amplificador de ferro ainda está fazendo algum efeito na artista marcial, seja lá Deus como ela conseguiu essa passiva. Mesmo com os status no nível 5, essa passiva fez com que ela fosse a mesma que o nível 15. Bom, acho que não poderia esperar algo diferente da classe dela. A figura se sentou na grande chave enquanto ela se aproximava da janela do corredor, onde ela saltou para dentro, passando pela parede como se não estivesse lá, no mesmo momento em que Yui, Rito, Risa e Miu haviam saído do local. A figura foi em direção ao local onde eles se encontraram, onde ela viu que no local havia uma marca de queimado na forma de um rastro, como uma marca de queimado que foi arrastada para o lado. Nossa, parece que ela jata com bastante força no corpo dela. De todos que foram para o Troublecast, parece que ela é a com os melhores status. Bom, ela é uma das classes ATK, então nada surpreendente. Eu estou mais curiosa sobre quando o florista vai começar a manifestar suas habilidades. A figura se levantou em seguida e estalou os dedos, fazendo com que linhas azuis surgissem no ar em padrões aleatórios, com elas começando a se expandir. Assim que se expandiram o suficiente, o ar pareceu se dobrar para dentro e em seguida expandir para fora, abrindo uma abertura retangular com fundo azul claro, do tamanho de uma porta. Assim que aquela passagem se abriu, a figura entrou naquela porta energética, sendo seguida pela chave grande que entrou em seguida e assim fazendo com que a abertura se fechasse em um instante, sumindo totalmente do local. Algum tempo depois, durante a quinta aula, os alunos estavam na sala de aula tendo aula de geografia. Durante a aula, Rito ficou em sua mesa anotando o que era dito pelo professor, mas sem que seu foco estivesse nela. A mente de Rito estava presa ao ocorrido entre ele e Risa durante o intervalo, com ele lembrando-se dela o beijando e gritando algo para ele. Ao se lembrar do ocorrido, o rubor surgiu no rosto de Rito, com ele colocando sua outra mão em sua cabeça. Ah! Cara, eu não acredito que a primeira vez que fiz aquilo foi naquela situação. Além de ter sido em uma situação onde eu fui levado pelos meus instintos, eu também acabei sendo completamente violento com a Momioka-chan, a Ari. Enquanto pensava, Rito esfregou seu cabelo com uma grande frustração em si, o que fez ele não perceber que mesmo com a cabeça em outro lugar, sua mão direita continuava a escrever o que era passado pelo professor. Ao mesmo tempo, a Ruina em sua mesa estava escrevendo o que era passado, ao passo que com sua mão esquerda ela estava desenhando em uma folha destacada. Ela estava desenhando a si mesma, mas com as roupas que ela usou no mundo virtual, estando naquele momento, desenhando a espada que usou. As coisas estão um pouco estranhas desde que voltamos daquele mundo virtual. Desde aquele dia, não consigo não sonhar com o que passamos lá dentro, mesmo que tenha aparecido dias. Minha irmã nem notou que eu fiquei dias fora. Na verdade, nem parecer que o tempo notou isso. Aruna soltou um suspiro enquanto ela pensava e se lembrava de como sua irmã reagiu quando ela chegou em casa, não parecendo notar nada de estranho na Sairenji. Ela olhou para o lado vendo Lala e Rito, vendo que ambos estavam movendo as suas duas mãos em atividades diferentes, mas parecendo não notar aquela ação deles. Na verdade, parece que todos nós estávamos estranhos desde que voltamos, especialmente o Luke-kun, enquanto Aruna estava olhando e pensando no Rito, sua mão esquerda estava terminando de desenhar a espada, passando a desenhar uma das manoplas. Ao mesmo tempo em que os alunos estavam prestando atenção na aula, no fundo da sala, um quadrado de energia rosa se formou no ar e dele uma mão, coberta por uma luva preta rendas, saiu, estalando os dedos e gerando um estrondo que fez todo o ambiente ficar preto e branco, enquanto os alunos pararam de se mover. Segundos depois, o quadrado se expandiu até que formasse uma porta e dela a figura com chapéu de bruxa saiu da porta e começou a andar pela sala de aula indo até a mesa de Rito, Lala, Risa, Miu, Oshizu, Aruna e Yui, pegando uma folha que cada um estava desenhando com a mão esquerda. Ao reunir todos os desenhos, a figura voltou até o portal e saiu do local.
Parece que as classes deles ainda estão bem vividas em suas mentes. Parece que não vai ser tão difícil assim fazer eles despertarem algum tempo mais tarde. As aulas haviam terminado e o sinal tocou anunciando o horário de saída da escola, com os alunos saindo da escola após arrumarem suas coisas. Em frente à entrada da escola, Sainan, Lala, Rito e Aruna estavam reunidos, conversando sobre o dia deles. Aruna: bom, eu espero que você fique bem. Você estava bem pensativo na última aula. Yuki-kun. Rito: aconteceu algumas coisas na hora do intervalo que me fizeram pensar bastante. Me desculpa, Aruna. Não tem problemas, apenas fiquei um pouco preocupada por conta de tudo que aconteceu no mundo virtual. Lala: pode deixar que eu vou cuidar dele direitinho para ele poder ficar melhor. Rito: algo nessa falar me preocupa. Lala soltou uma risada com a resposta do Yuki, assim como a Aruna, ao passo em que Rito acabou tendo sua atenção chamada ao ver Risa e Miu saindo da escola, passando por eles e acenando para o trio. Lala e Aruna em resposta fizeram o mesmo para as duas garotas, enquanto Rito acabou hesitando antes dele levantar a mão e acena para elas, com um leve coramento em seu rosto. Lala: o que foi, Rito? Rito: nada não. Lala e Aruna ficaram como uma sobrancelha levantada com a resposta hesitante do garoto, mas elas acabaram deixando de lado. Alguns minutos depois, Lala e Rito estavam caminhando pela rua, indo em direção à casa deles. Durante o caminho, Lala ficou curiosa com o silêncio de Rito, fazendo ela ficar olhando para ele até que ela fosse notada pelo Yuki. Rito: o que foi? Lala: você está calado demais. O que aconteceu, Rito? Rito: não aconteceu nada. Eu só tava pensando sobre o dia de hoje, nada demais. Lala: não. Eu quero saber, não tentar me despistar com uma desculpa assim. Rito acabou ficando com uma gota atrás da cabeça com a Lala curvando-se na direção dele, o que fez ele ter que se curva-se para trás por reflexo. Lala: eu nem sabia que você estava ainda pensando sobre o que aconteceu no mundo virtual, então nem vem tentar esconder algo mais de mim. Eu prometi que seria mais atenciosa com você. Rito novamente ficou chocada com o que estava acontecendo naquele momento, sentindo-se pressionada pela garota de cabelos rosas. Momentos depois, Rito e Lala estavam em um parque, com os dois sentados em um corrimão, onde Rito acabou falando sobre o ocorrido entre ele e Risa, o que surpreendeu a Lala, ao passo em que o Rito estava com o rosto completamente vermelho e com as mãos no rosto. Lala: nossa, eu não esperava que você e a Risa-chan fariam algo assim. Nossa, isso é uma surpresa. Rito: eu quero enterrar minha cara na terra. Lala: bem, e como foi isso? Tipo, nossa, eu nem sei o que falar agora. Peck: Lala-sama. A senhorita não nota a gravidade disso. Lala: gravidade? Peck: senhorita. Rito Domo acabou de revelar uma traição. Rito: vó. Eu não trair nada não. Peck: como pode dizer isso após dizer que teve relações com outra mulher? Lala: mas tá tudo bem. Peck, Rito/Peck. O quê? Peck e Rito ficaram surpresos com o comentário da Satalin, que apesar de estar com um rubor por conta do que o Rito comentou, ela estava com um olhar mais aconchegante. Lala: apesar de ser surpreendente o que a Risa-chan e o Rito já fizeram, eu não acho que foi uma traição, ainda mais que eu não me importo de dividir. Desde que o Rito continue a gostar de mim, eu vou estar feliz. Rito olhou surpreso para Lala, que em resposta sorriu para ele ficando com um sorriso que fez Ryuki ficar com o coração levemente acelerado. Rito: não fiquei falando uma coisa dessas, sua idiota. Lala acabou soltando uma risada com o comentário do Rito, que acabou virando o rosto para o lado. Após alguns segundos olhando para o Rito, Lala acabou desviando o olhar levemente, enquanto o rubor em seu rosto ficava ainda maior no seu rosto. Lala: Rito, posso fazer um pedido? Rito ficou confuso com o tom hesitante da Lala e ao olhar para a garota, ele ficou surpreso ao ver a Lala enrolando uma das mechas de cabelo em seu dedo. Lala: sobre aquilo de beijo, a gente poderia tentar. A mente de Rito acabou ficando alguns segundos para entender o que Lala havia acabado de falar, o que fez com que seu rosto começasse a ficar vermelho ao entender o pedido. Lala:
E eu sei que, bom, eu fiquei curiosa sobre como seria. Rito não conseguia saber o que falar sobre aquele pedido da Satalin, mas seus olhos começaram a ir para os lábios da Lala, o que fez ele ficar com os batimentos acelerados. Contudo, o garoto acabou desviando o olhar de Lala, deixando a garota um pouco confusa. Rito, o que é que você tá falando, sua idiota? Lala, vê você não quer. Rito, N não. É esse só que eu, Ari. Agindo por impulso, com seu rosto estando muito vermelho, Rito acabou pegando a Lala pelo ombro e a puxou em sua direção. Essa ação resultou nos lábios de ambos tocando-se. Os olhos de Lala arregalaram-se ao sentir os lábios de Rito tocando os dela, o que fez ela não reagir, enquanto ele a beijou por mais alguns segundos, antes de desfazer o beijo e se afastar um pouco enquanto afastava Lala. Rito desviou o olhar, estando ainda mais vermelho após o beijo deles, enquanto Lala ainda estava com o olhar confuso e sem saber o que fazer, com ela levando a mão até seus lábios, ainda sentindo a sensação dos lábios de Rito. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, com Rito ficando ainda mais com vergonha por conta do silêncio da Deviluquiana, o que o fez olhar para a garota pelo canto do olho, mas isso apenas o fez ver que ela estava se levantando do corrimão. A garota andou até ficar na frente do Yuuki, o deixando confuso e o fazendo olhar para ela. Contudo, ele não podia fazer nada quando a garota bateu suas mãos no peito dele e o empurrou para trás. No momento em que o garoto caiu para trás, ficando dentro do parque e ao lado do pequeno muro que tinha lá por conta de haver uma escada de um lancer, com uns 6 degraus, que dava acesso para o parque, Lala jogou a bolsa para dentro do parque e em seguida ela pulou por cima do parapeito. Ela caiu por cima do Rito, montando em cima dele e o olhando com um olhar estranho. Além dela está muito ofegante, o que estava deixando o Rito confuso e corado, mas suas mãos acabaram indo para o quadril dela instintivamente. Lala, mais, eu quero mais. Rito ficou sem saber o que fazer, enquanto a Lala se abaixou indo em direção dele até o beijar novamente, com ela movendo sua cauda de forma muito agitada e parecendo cada vez mais excitada. Alguns minutos depois, Mikan estava na casa dos Eokis cuidando do jantar, cozinhando, além de às vezes olhar para o relógio na parede da cozinha. Naquele momento, a garota acabou ouvindo a porta da entrada abrindo-se, o que fez ela baixar o fogo e ir para o corredor principal usando a porta da cozinha, o que a fez ver que eram Rito e Lala. Os dois estavam retirando seus sapatos, mas com Lala estando com uma jaqueta em seu braço, enquanto ela mesma estava sem uma jaqueta assim com Rito. A camisa dela estava com 2 botões na área do peito abertas, enquanto a camisa do Rito estava com a borda para fora das calças. Mikan, o que os dois estavam fazendo para terem demorado tanto? Já é quase 18, Lala. Vó. Mikan, boa tarde, estamos de volta, Mikan. Tu vendo que você tá muito mais animada que o normal, Lala. Mikan, nada. Mas então, o que raios vocês estavam fazendo? Rito acabou virando o rosto para o lado, o que fez Mikan levantar uma das suas sobrancelhas, enquanto Lala apenas ficou com um sorriso no rosto. Peck. Eles resolveram tirar algumas horas para poderem conversar sobre o ocorrido no mundo virtual. Perdão pela demora, Mikan-chan, Mikan. Ah, que surpresa! Bom, vão tomar um banho que eu vou terminar o jantar, Lala. Certo? Ei, Rito, vai primeiro, eu tenho que fazer uma coisa no meu laboratório. Rito. Ok. Lala sorriu para o Yuuki antes dela ir até ele e o dar um beijo na bochecha, fazendo ele corar, mas não falando nada por conta de Lala sair correndo para o andar de cima, enquanto Mikan ficou com um olhar confuso com o que ela acabou de ver. Mikan. Ok, vou fingir que não vi nada. Vai logo tomar um banho, vai. Rito ficou como uma gota atrás da cabeça com o comentário da sua irmã, que após falar havia virado para trás e indo em direção à cozinha. Alguns instantes depois, Rito estava dentro do banheiro do primeiro andar, sentado em um banquinho enquanto lavava seu corpo, ao passo em que sua mente estava divagando sobre os acontecimentos daquele dia. Porém, a sua divagação fez com que ele não notasse a aproximação de alguém por trás dele, que sorrateiramente entrou no banheiro, fechando a porta devagar e indo até o Rito, ficando por trás dele, onde ficou com um sorriso no rosto.
Rito. Assim que ouviu seu nome e intentou olhar para trás, Rito acabou tendo seu rosto acertado pelos seios de Lala, que estava atrás dele, e avançou nele dando-lhe um forte abraço, que enterrou o rosto dele nos seios dela. Lala. Ei, que atrevido, Rito, Rito. Lala, o que você tá fazendo aqui? Lala. Queria te ver como você estava. Apesar do que aconteceu no parque, eu ainda assim queria ter certeza que você ainda era o Rito que eu conhecia, que eu tanto amor. Rito ficou com o rosto corado com a fala da Lala, mas isso fez com que a Deviluquiana sorrisse, com ela usando sua cauda para pegar algo na frente dela, puxando para si uma esponja. Lala. Bom, que tal eu lavar as suas costas? A gente ficou todo suado por conta do que fizemos no parque, então eu quero ajudar. Leva-se a sugestão de Lala acabou sendo demais para o Rito, que ficou completamente vermelho. Ele tentou se desvencilhar da garota, mas algo no seu corpo acabou o impedindo de o fazer, e com ele desistindo logo em seguida. Rito. Ok, Lala ficou com um grande sorriso ao ouvir a permissão de Rito, o que levou a ela soltar ele e o virar para frente, começando a lavar as costas dele, com o Yuki ficando muito vermelho por conta daquela situação. Algum tempo depois, após o banho e o jantar, Rito estava deitado em sua cama, olhando para o teto, sem que o sono chegasse a ele devido a todas as coisas em que ele estava pensando. Que dia mais cheio, tantas coisas que aconteceram hoje. Eu realmente não esperava que tantas coisas acontecessem em um único dia, ainda mais depois do que aconteceu no mundo virtual. Enquanto estava divagando em meio a seus pensamentos, Rito acabou colocando suas mãos atrás da cabeça, soltando um longo suspiro e fechando seus olhos. Porém, naquele momento, sem que ele percebesse, um fio de energia roxa surgiu no ar, começando a tremular segundos depois, em seguida virando um quadrado plano, de onde um par de mãos, cobertas por luvas negras rendadas com finos traços dourados, saiu indo em direção ao Rito. Missão inicial. A primeira semente foi concluída. Parabéns, jogador. Próxima missão desbloqueada. O começo do jardim. Assim que os ouvidos de Rito escutaram aquelas palavras, seus olhos abriram-se rapidamente, ao passo em que um peso surgiu sobre ele. No momento em que seus olhos abriram-se, ele tomou um susto que fez seus olhos arregalaram e seu rosto corar violentamente, já que assim dele, com as mãos nas loterias da cabeça dele, estava uma garota com um grande chapéu de bruxa, que sorria para ele. Continuar,